vem os anjos. Vamos começar o nosso companheirismo fazendo uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez o Senhor se fazer presente em nosso meio, Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença, sentir o toque do Teu Espírito Santo em tudo que nós ouvirmos nesta tarde, tudo que nós ouvirmos e compartilharmos durante esta noite que se aproxima, ó Pai. Nós não estamos aqui por uma obrigação, nós estamos aqui porque as nossas almas clamam, ó Pai. As nossas almas não nos deixam estar em outro lugar, ó Deus. Às vezes o nosso corpo, a nossa carne, o nosso homem exterior queria estar em outro lugar, mas as nossas almas clama e chora para estar aqui, ó Deus. Mantenha isto em nós, ó Pai. Isto é o fundo que clama para aquele fundo que responde, que é o Espírito Santo, ó Deus. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar? Vamos cantar? Só tocar
Amém, amém. Nós vamos ouvir agora, acompanhar a preleção, perguntas e respostas da última escola dominical lá de Goiânia, com o pastor Joaquim Gonçalves, de domingo passado. Vamos lá, irmão Adailton. Bom dia com Jesus. Estamos de volta à casa de Deus. Davi ficou muito feliz em ir para a casa de Deus. Ele chegou a desejar morar lá. Estando na casa de Deus, fica livre de ruídos do mundo. Essa se torna uma hora santa, então não é hora de deixar os pensamentos vagarem, não é? Por coisas que estão lá em casa, lá fora. Mas é isso mesmo. Irmão Jorge Emilson da Silva. Nós vamos orar, levantar sua cartinha para Jesus. E também esse e-mail sobre promiscuidade familiar. Eu falo com confiança e baseado na carta aos Hebreus, capítulo 12. Isso pode soar como uma repreensão. O homem deve ter uma opinião consigo e trabalhar para ter o seu lar independente de parentes, de avó, de mãe, de cunhado, de tio. Dificilmente de 10 tira um que dá certo. De casamento, que mora perto, divisa, no mesmo lote. De 10 tira um que dá certo. Talvez é o seu, né? Mas são muitos. 9 dos 10 termina mesmo até acabando com o casamento. Porque já não é fácil você, como dono da casa, e deve ser o cabeça, a dificuldade está nisso aí, para o mundo, para o casamento, para a família. Que a mulher não aceita ser corpo. Ela quer ser cabeça, tronco e membros. Que a gente aprende isso no primário, né? Ela não conforma mais. Lutando por igualdade, mas está muito acima. E por isso, segundo Isaías capítulo 3, tendo a mulher governando, porque muitas vezes, para não destruírem os seus lares, a sua família, o homem aceita, o homem sujeita.
o que é uma perversão. Se vamos ser salvos, é outra coisa. Existem ordem e disciplina. Ordem e disciplina na vida humana, em todos os seus aspectos, estágios, família, casamento. De forma que a solução é essa mulher vive num poço. Como eu dizia, é difícil, estando separados, expor o sinal, quanto mais misturados. Isso não quer dizer aquela cordialidade familiar, um dia ter um almoço, uma coisa assim, uma amizade familiar, mas independente. Eu tenho casos que a mãe quer expor o sinal, quer corrigir, quer pôr em ordem seus filhos, a avó não deixa. A avó não deixa. Coitadinho, coitadinha. Isso é um mau princípio, uma péssima forma. Tem que entender que hoje é dia das mães, e a mãe é a forma. É a forma. Aí você vê a filha, o filho. Eu costumo dizer assim, se a forma é redonda, o bolo sai redondo. Se ela é quadrada, sai quadrado. Se é um triângulo, aquele bolo vai tomar forma de triângulo. Né? Ser mãe é mais do que ser apenas mulher, não é? Ser esposa. E, em certos casos como este, a mãe deseja, mas o marido tem um apego errado, antibíblico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher. E vão viver os dois. Uma falta até de hombridade. Não, minha família não tem que ficar exposta a isso. Basta o mundo já, basta a escola, basta tantos sacrifícios. Zelar pela família. Se isso me fere a quem quer que seja, eu não vou me perder por causa dos ensinamentos, por causa da doutrina. Posso me perder por, sei lá, falta de eleição, de predestinação, falha humana. Mas doutrinariamente, ensinamento é este, é o que a Bíblia ensina. Guarde isso. Mas as circunstâncias são tantas. Como pode? Essa é a minha herança. A sua herança em primeiro lugar é Deus, e segundo é sua família, é sua esposa, é seu filho, é sua filha, é seu marido. Essa que é a primeira herança, é Cristo, é a salvação.
O segundo é isso, é família. Mas não deixa a família exposta a cabeças tampadas. É um apego errado, muito errado. De forma, minha irmã, que eu tenho que, se eu posso ajudar pessoalmente, venha ao escritório. Deus te abençoará. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o rapto. Ela é uma boa pergunta, mas vai fazer parte da mensagem. Vamos levantar as mãos e mostrar essas correspondências a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Irmão Adailton, aparece aí na porta, rapidinho. As mensagens véu adentro que vieram, foram encomendadas ou veio para quem quiser? Está sobrando 2. Veio só uma? Veio sobrando. Então, as 2 coisas. Então, quem encomendou, pega com ele, e quem ainda quiser, véu adentro, pode pegar. E aproveita, irmão Adailton, e vai para lá agora, porque se alguém quiser pegar agora, nós vamos estudar véu adentro agora, né? Nós estamos estudando no companheirismo. Então, se alguém quiser ir lá pegar, o irmão Adailton vai estar lá. Enquanto eu vou passar uns destaques aqui do nosso mestre, pastor Joaquim Gonçalves. Programa de rádio Fé para Vencer, isso aqui tanto para os irmãos quanto para as irmãs. Mas lembrando, você não vai lá pegar a mensagem, viu? Você vai lá comprar a mensagem, que deve custar R$3, acho que é isso. E também a que foi lida domingo passado. Então não é porque já leu que você que não tem vai deixar de pegar, né? Pega e lê em casa. Agora, para os irmãos e para as irmãs que quiserem. Que hora que acaba o companheirismo? 5h45? E que hora que começa o tempo do Senhor? 5 horas? 10:50. Enquanto os irmãos voltam, para quem quiser anotar, a referência sobre irmãs não pregar, irmãs não ensinar, irmãs não ter essa autoridade na igreja. Nós temos a referência bíblica de 1 Coríntios 14:34, e você pode assistir o programa de rádio da Série A, Programa Fé para Vencer, Série A. O CD é o CD 16 e o programa B do CD 16 da Série A. Você encontra no YouTube e encontra naquela coletânea da Série A também, que é um pendrive que tem em Goiânia. No site da Igreja de Goiânia tem todos. Série A. Pois bem, Série A, CD 16, programa B. Alguns destaques desse programa. O cordeiro, lá no Antigo Testamento, deveria ser macho. Êxodo 12, verso 5. O cordeiro, lá no Antigo Testamento, deveria ser macho. Outro destaque desse programa: Jesus não chamou discípula. Jesus não chamou discípula. Outro destaque: o cordeiro figurava Cristo,
deveria ser macho. O cordeiro figurava Cristo, deveria ser macho. Outro destaque: Ana não foi profetisa para Israel. Seu filho Samuel que foi um profeta para Israel. Ana, ela não era uma sacerdotisa. Ela não orava, não clamava por Israel, não ouvia confissões de pecado. Não era uma profetisa para Israel. Seu filho Samuel que era. Mas você pode ouvir esse programa, 22, 23 minutos de chuva de ensinamento. Agora, véu adentro. Vamos começar com o irmão Neville. O irmão Neville tem um destaque, uma participação. Pode vir aqui, irmão Neville. Nós paramos no parágrafo 14, foi o último que nós lemos, falando sobre aquelas 3 coisas que desviam o homem, né, do caminho. 3 coisas principais que geralmente desvia o homem do caminho. Irmão Neville. Boa tarde com Jesus, amém. Mas sobre a leitura da mensagem Véu Dentro, mulheres, teve uma coisa aqui que me chamou um pouco a atenção. Eu vou adiantar, nós paramos no domingo passado no parágrafo, começar o 15. Mas eu queria adiantar lá para o parágrafo 23. O irmão Brana vai falar ali sobre sinceridade, sobre honestidade, sobre manter a palavra. Porque eu creio que antigamente, nos tempos antigos, quando a pessoa falava alguma coisa, principalmente o homem, ele fazia de tudo para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Fazia de tudo. E hoje é raro isso acontecer. Tanto que quando uma pessoa faz isso, ela se, vamos dizer assim, se destaca, né, à frente dos outros. Mas o irmão Brana nos deixa o exemplo aqui. Ele diz assim: estava com débito, né, de $15.000. Parágrafo 22. E aí os seus colaboradores chegaram a ele, do 23, ele disse assim: eles me disseram, você tem que pedir, você tem que dizer às pessoas, elas gostam que a gente rogue. Aí o irmão Brana respondeu: essa não é minha promessa a Deus. Aí o outro homem disse: eu assumirei as despesas. Eu disse: essa não é minha promessa a Deus. Guardei minha promessa como faria com qualquer companheiro. Assim fiz com Deus. Então ele não tinha prometido isso a Deus. Aí eu vou adiantar lá para o 28. Ele diz: assim eu fiz. Consegui trabalho com o irmão Wood lá atrás, removendo casas e coisas. E eu fui trabalhar. Consegui um trabalho. Isso para pagar o débito, né? Ele disse: isso entristeceu minha esposa e Billy. Eles disseram, Billy me disse: papai, estou certo de que você está errado. Eu disse: eu estou fazendo o certo. Eu mantenho minha promessa. Eu lhe disse: minha promessa, não importa o que seja. Se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, eu não o quero. Então, só isso aí já deixa a gente refletindo, né? A honestidade não se trata de qualidade, se trata de caráter, basicamente. E o irmão Brana deixou esse exemplo aqui para nós, então me deu vontade de destacar isso aqui. Amém. Muito obrigado pela participação, irmão Neville. O profeta vai começar a dizer aqui, a partir do parágrafo 15, que é onde nós vamos continuar lendo, sobre isso que o irmão Neville falou. Ele fez uma promessa para Deus que ele viveria da obra, trabalharia, viveria para sustentar a obra e para a obra o sustentar. Então ele não aceitou que o homem bancasse sozinho a despesa das reuniões. Ele tinha ficado devendo $15.000 das últimas 2 reuniões. E o irmão Neville leu um pouquinho, nós vamos continuar lendo para ver o que ele fez, como que foi feito, mas de todas as formas ele quis honrar a sua promessa para Deus.
Parágrafo 15. Eu prometi a Deus que nunca suplicaria por dinheiro nas reuniões. E fiz um pacto com ele. Se ele chegasse até o ponto de não cumprir minhas necessidades nas reuniões, tão somente com o passar da bandeja da oferta, nós passamos a salva, né? Eu sabia que precisaria dezenas de milhares de dólares para pagar uma campanha maciça. Então eu disse a ele que eu abandonaria e viria para casa, deixaria o campo. Mas ele não pediria, não suplicaria por dinheiro nas reuniões. Isto ele miraculosamente fez, sem fazer nenhum esforço em tempo algum, por dinheiro ou pressão. 3 ou 4 diretores perderam seu trabalho porque fizeram uma pequena pressão por dinheiro, o que eu não permitiria. Eu não creio nisto. As pessoas dos arredores podem pensar: bem, o Senhor nos deu uma casinha ali, aquilo foi recolhido numa noite. Alguém pensa: bem, ele é um multimilionário. Eu desejaria que vocês soubessem tão somente a verdade. Vejam, você saberia que isso é muito distante da verdade. Que eu poderia ter sido, isso é certo, porém eu, sem sequer pedir, mas pessoas vêm e dizem: eu lhe dou isto, irmão Brana, porém eu recuso, eu não quero ter nada a ver com isso, é imundície. Eu quero que minha herança esteja no alto, aqui em cima. Será que eu conseguiria, né, fazer isso aqui? Quem vai continuar? Parágrafo 18. Temos 10 minutos ainda. Bom, Josué Calaça não está com a mensagem? Não? Tá, irmão Micael? Vem cá ler uns parágrafos aqui. Pode ler quantos parágrafos o irmão quiser. E as irmãs vão marcando, vão destacando aí. Nós vamos fazer um companheirismo especial para pegar as participações de vocês, de alguma forma. Sabendo isso, que dia a dia os cabelos estão se tornando grisalhos em minha cabeça. E já não sou o moço que há 23 anos atrás pregava aqui. E eu sei de uma coisa, que não importa quanto você tenha disto, que aproveitaria um homem se ele ganhasse o mundo todo e então perdesse sua alma? Assim eu vi essa coisa maldita, e nos últimos poucos dias, ministros e pessoas telefonando acerca de coisas e diferentes desastres familiares. Uma senhora me telefonou outra noite, ela disse: eu não lhe direi meu nome, meu esposo é um dos evangelistas de cura divina mais conhecido do campo. E ela disse: eu o tenho surpreendido no próprio ato de adultério com uma jovenzinha de 18 anos. E ele me confessou que o tem estado fazendo por 2 anos. Ela disse: que devo fazer, irmão Brana? Ele disse: senhora, eu não sei. Eu disse: orarei por meu irmão, por sua alma. E dessa forma temos tratado de evitar isso. Ele tem me ajudado milagrosamente até as 2 últimas campanhas. Em minha última campanha na Califórnia somente, e nas 2 últimas reuniões, fiquei com um débito de $15.000. Eles me disseram: você tem que pedir, você tem que dizer às pessoas, elas gostam que a gente rogue. Eu disse: essa não é minha promessa a Deus. Certo homem disse: eu assumirei as despesas. Eu disse: essa não é minha promessa a Deus. Assim guardei minha promessa, como faria com qualquer companheiro. Assim fiz com Deus. Eu não queria dizê-lo à minha esposa e ao meu filho no caminho de casa. Eu vim para a Califórnia e tive que parar os cultos evangelísticos. Eu disse:
regressarei e descansarei alguns dias, e esperarei pelo que o Senhor disser. E nada mais virei e ajudarei o irmão Neville no que o Senhor Jesus disser. Não, errei. O irmão Neville no tabernáculo. Eu disse, farei algo para pregar o evangelho e irei trabalhar como costumava fazer, patrulhar as linhas com a companhia de serviço público ou alguma coisa e deixar que ele pregue no domingo pela manhã ou à noite. E eu tomarei o outro culto. E ele pregará às quartas, e eu terei manhã ou à noite. E eu tomarei o outro culto. E ele pregará às quartas, e eu terei à terça ou algo parecido. Eu disse, continuaremos com os cultos. E eu disse, buscarei um trabalho e vou trabalhar. Assim o fiz. Consegui um trabalho com mão Ode, lá atrás removendo casas e coisas. E assim fui trabalhar. Consegui um trabalho, isso entristeceu minha esposa e Billy. Eles disseram, Billy me disse, papai, estou certo que você está errado. Eu disse, não, eu estou fazendo certo. Eu mantenho minha promessa. Eu disse, minha promessa. Não importa o que seja, se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, eu não quero. Você não pode confiar nele, porque ele não é bom. E assim, essa é a única coisa que uma pessoa deve sempre ser honesta. Diga as coisas de tal forma que você possa voltar e dizer isso 1 milhão de vezes e será o mesmo. Seja honesto. Não importa se é ruim ou se é bom, seja honesto. E se isso for contra você, diga-o de todas as formas, ou cale-se e não diga nada. Assim, então, eu sinto que essa é a forma que Deus abençoará um coração honesto. E conhecendo a posição em que estou de pé para derrotar a enfermidade e coisas para as pessoas e a oração ao Senhor Jesus de acordo com a sua divina palavra e sua chamada. Então eu tenho que ser honesto no coração para fazer isto, porque o diabo conhece se você é ou não é. Ele não prestará nenhuma atenção, não importa quanto você louve ou grite ou como você se insinua. Ele não prestará a você nenhuma atenção. Isso é correto. Mas Deus sim o fará, se você for honesto. Assim eu disse, eu direi a eles, quando chegarmos a Arizona, depois de partir da Califórnia, eu não tive coragem. Assim que depois eu disse, direi a eles quando chegarmos ao Novo México. E assim continuei. Não disse a eles, então que chegamos aqui em Indiana, mas eles entenderam isso muito bem. Amém, muito obrigado, irmão Micael. Vamos voltar no parágrafo 20. Pode ficar aí, irmão Aldean. Se alguém tiver alguma coisa para comentar dentro disso aí que o irmão Micael leu, pode vir aqui. Parágrafo 20 e 21. Tá. No 20, o irmão Brano está dizendo aquela história bastante conhecida por todos nós. A irmã ligou para ele e disse que pegou o seu marido em um ato de adultério, foi surpreendido. E ela ligou para o irmão Brana, e ele era um ministro do Evangelho. E ela ligou para o irmão Brana. O que devo fazer, irmão Brana? Parágrafo 21. Senhora, eu não sei, orarei por meu irmão, por sua alma. E agora, lá no parágrafo 29, se um homem não é tão bom quanto a sua palavra, você não pode confiar nele, porque ele não é bom. Moldean. Amém. Agora, uma das coisas que me chamou muita atenção é a honestidade e a fidelidade do irmão Brana. E a simplicidade dele também. Nós vemos aí que ele retornou das campanhas e falou assim, chegarei lá, Mondeville fica com o culto à escola dominical, no domingo, e o culto à noite, e talvez eu fico com a terça-feira. Então você vê aí o que é um homem tão simples, aquele nível de altura, um profeta, chegar a esse ponto de humildade.
E a outra coisa é a honestidade dele com Deus, a fidelidade. Ele honrou o seu voto, o seu pacto, aquilo que ele havia falado. E na mensagem Demonologia, Estado Religioso, eu peguei ela antes de vir para o companheirismo, e o irmão Branham está falando lá de uma cura, de uma moça, que um dia antes ele orou por ela, ela foi curada. No outro dia ela encheu a cidade inteira, testificando da cura dela. Então o que acontece? O mundo, o sistema religioso ali, lançou um desafio diante do irmão Branham, de que o FBI estaria ali. Só que aquilo era só, não era nada disso. Não era o FBI, era ministro do Evangelho tentando desafiar o irmão Branham. O que acontece? Aquela moça, no outro dia, quando ficou sabendo que aquilo ali estava armado para atacar o irmão Branham, ela começou a chorar. De repente chega o seu administrador e fala: irmão Branham, nós temos que pedir dinheiro. Pedir o povo, porque nós estamos aí com um débito de R$900. O irmão Branham disse: não faça isso, irmão. Se você fizer isso, eu apertarei a sua mão e te dispensarei. Então o que acontece? Naquele mesmo dia, o irmão Branham viu com a visão a moça colocando um envelopezinho dentro. Quando no outro dia o rapaz chegou, o administrador disse: irmão Branham, veja aqui, um envelope sem nome, com R$900. Aí o irmão Branham vem e fala: veja, Deus cumprindo a sua promessa, Deus honrando a honestidade e a fidelidade do profeta. Amém, amém. Deus abençoe, irmão Aldean. Mais uma referência que o irmão Branham nunca disse que só ele deveria pregar, né? Mais uma referência aqui, véu adentro, parágrafo 27. E isso que o irmão Aldean leu é uma história muito bonita, principalmente quem ainda não conhece. Eu não sei em qual das demonologia, estado religioso, de uns ministros que foram na reunião desafiar eles, se passando por agentes do FBI. E na certa altura da reunião, ele foi tomado pelo Espírito Santo e desmascarou aqueles ministros, e eles abaixaram querendo entrar debaixo do banco. E o irmão Branham de lá dizia: não precisa de abaixar não, é vocês aí mesmo, que está com terno assim, assim, assim. E ele desmascarou Satanás, né? Irmão Neville? Só para complementar aqui, o irmão Micael leu os parágrafos seguintes, irmão Elias, e a gente percebe que, sim, a honestidade do irmão Branham, isso chama tanta atenção, que era até nas mínimas coisas. Quem não lembra daquela ocasião em que, no certo lugar, ele não poderia levar laranjas, e quando ele foi parado pelos policiais, ele disse que não estava com laranjas, e tantos quilômetros à frente, ele voltou por causa de laranjas. Aí quando a gente fala que a gente tem que ser honesto, tem que ser sincero, muitas vezes essas coisas pequenas assim a gente não leva tão a sério. Igual às vezes eu posso combinar uma coisa mais uma Eliezer e chegar no dia eu não cumprir com aquilo. Ou seja, não estou guardando minha palavra. Não é só nas grandes coisas, mas nas pequenas. Ele diz assim: eu sinto que essa é a forma que Deus abençoará um coração honesto. Não importa quanto você louve ou grite, ou como você se insinua, ele não prestará a você nenhuma atenção. Está falando de Satanás. Isso é correto. Mas Deus sim o fará, se você for honesto. Então, para Deus, a honestidade conta muito, né? Não só ser honesto, a honestidade em si. Temos que ser sinceros uns com os outros em todos os aspectos. É verdade. O irmão Branham prometeu que trabalharia, fez um acordo com Deus, que trabalharia e não pediria dinheiro, não aceitaria dinheiro para bancar aquelas reuniões. Quando chegou o final das reuniões, que tinha um débito ali de $15 mil, hoje seriam uns R$50 mil, chegou o irmão para ele e disse: irmão Branham, eu pago. Ficou fácil, né? O irmão Branham podia ter esquecido aquele pacto. Ainda poderia ter dito assim: foi Deus mesmo. Só pode ser Deus que está mandando esse irmão. Está vendo?
Mas não. Irmão Brana falou: não, irmão, não foi assim que eu combinei com Deus. Isso é tremendo, é difícil para a gente, né? E essa história que o irmão Neville citou, o irmão Brana estava indo a um certo lugar e foi parado por fiscais. E os fiscais perguntou para ele, falou: você tem fruta, tem alguma coisa dentro do carro? É como fosse uma barreira nossa da fazenda, né? Para atravessar de um estado para o outro. Ele disse: não tenho. E depois dele viajar muitos quilômetros, a irmã Meda, a irmã Hope, não sei qual das duas, Meda, disse para ele que tinha umas laranjas dentro do carro. Mas ele voltou lá naqueles fiscais, só para dizer para eles: eu não sabia, mas eu estava levando laranja. Parece conto de fadas, né? Parece historinha, parece filme. Bem rapidinho. Bom, aliás, a questão, o homem de Deus, ele é provado. O profeta, ele foi provado mesmo ali. Você vê que poderia ser bem fácil ele ter dito: então, irmão, graças a Deus, foi Deus que está suprindo, mas não foi o meu voto. Então, o que acontece? Eu lembrei de outra coisa. Irmão Brana fez um voto com Deus que ele não mataria a caça a mais do limite. Então, o que acontece? Deus colocou os animais na frente dele. Então, para ver se ele realmente honraria aquilo. E ele honrou a fidelidade, a honestidade dele, ele honrou a palavra, e o irmão Brana nos conta que a partir daquele dia, ele se tornou uma outra pessoa. Ele sentiu um fardo sobre si e aquilo saiu. Poderia até dizer: rapaz, eu falei que não mataria mais e Deus está mandando, então eu vou, né? Por isso que quando ele falava, o câncer caía mesmo. Quando ele falava, quem não tinha olho, escolhia até a cor dos olhos. Porque uma pequena coisinha ele não deixava passar. E eu vou falar de mim, né? Não, que isso? Não, isso não tem nada, isso não tem nada. E depois nós não sabemos por que as nossas orações estão tão fracas, né? Boa tarde com Jesus. Vamos nos colocar de pé? Hoje tem festa lá no céu. Com palmas animados.
Amém.